número desse cara. Exato. Vamos lá, vamos seguir. A nova pesquisa Futura Apex mostra cenário favorável ao presidente Lula na disputa pela reeleição em 2026. No primeiro turno, Lula lidera todos os cenários testados. No principal deles, aparece com 41,6% das intenções de voto contra 34,1% de Flávio Bolsonaro. A pesquisa também registra melhora na aprovação do governo. 49,6% dos entrevistados aprovam o presidente Lula, enquanto 47,7% desaprovam. É a primeira vez desde fevereiro que a aprovação supera a desaprovação no levantamento. No segundo turno, Lula vence todos os adversários testados. A menor diferença aparece contra Flávio Bolsonaro, 48,1% para Lula contra 42,9% para o senador. Os números reforçam a vantagem do presidente nas simulações eleitorais e indicam que a recuperação da aprovação do governo já começa a se refletir no cenário de 2026. Vamos falar sobre isso tudo com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos Barão de Itararé, sempre com a gente aqui às terças. Bom dia, Miro, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Edu? Tudo certinho com vocês? Tranquilinhos? Tudo certinho, Miro. Miro, que número positivo. A pesquisa que a gente comentou essa semana, ontem, quando foi que saiu essa última? Ontem, foi, segunda-feira. Né? Que já mostrava... Não, acho que foi na semana passada, que foi a Quest da semana passada. Isso. Já mostrava essa aprovação muito próxima de superar a desaprovação. Essa agora traz a aprovação superando a desaprovação, que dizem ser um fator, inclusive, bastante importante para essa vitória em segundo turno, mas para uma possível, inclusive, vitória em primeiro turno, né? Quero te ouvir sobre isso, Miro. Então, Thalita, são tantas as pesquisas, o que não falta é pesquisa, que ontem teve uma mesmo, ontem teve a BTG Nexus, né? E sobre hoje já ela, teve foi isso mesmo. Ontem teve a BTG Nexus e hoje já teve outra, depois da Apex Futura, acabou de sair agora a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, CNT-MDA, né? Sim. Então você pega, só hoje tem duas, CNT-MDA mais a Apex Futura, essa que você comentou, apresentou aí o gráfico, né? Ontem teve BTG Nexus, são institutos de pesquisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas está pintando aí pesquisa. Semana passada teve a da Quest, né? Depois teve uma outra, a Atlas Intel também soltou uma outra, tudo isso pós essas novas denúncias de envolvimento da relação amorosa entre o Flávio Bolsonaro e o mafioso Daniel Vorcar, o irmãozão, né? E tudo isso depois dessas revelações do Intercept. Todas as pesquisas vão indicando... Então, são muitas pesquisas, né? É um festival de pesquisa, muito banco bancando pesquisa, né? Tem aí interesses de mercado, interesses de especulação, né? E essa semana sai mais uma pesquisa, sai Datafolha na sexta-feira, ou seja, é um festival de pesquisa, tem pesquisa para tudo que é lado, né? E elas vão mostrando isso, todas elas vão confirmando que depois desse caso Vorcaro Flávio Bolsonaro, é isso? Esse caso amoroso, né? O Lula foi se distanciando cada vez mais do Rachadinha, né? A pesquisa da Quest dava 6 pontos de diferença, né? Essa pesquisa agora da CNT, que saiu agora, acabou de sair, dá 12,5 pontos de diferença, né? Então, aumenta essa distância, né? O Lula melhor situado, melhora da avaliação do governo Lula, melhora da avaliação, então... Antes estava a desaprovação era maior do que a aprovação, agora, em algumas pesquisas, ela já está pau a pau, em algumas a aprovação supera a desaprovação, que é o caso da pesquisa da Apex Futura, né? Então, melhora. Isso tem a ver com ações do governo. A pesquisa Quest detalhou melhor, no meu entender, as razões dessa melhora da avaliação do governo, da avaliação do presidente, né? E da sua performance eleitoral nesse período, né? Eu acho que ali a Quest destaca 3 fatores que foram essenciais. Um, que as pessoas já achavam que tinha passado batido, que era a tal isenção do imposto de renda. Muita gente achava que não tinha tido impacto nenhum. E quando foi ver,
cara vai indo, é um mês, outro mês, outro mês, outro mês, que não tem desconto do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ou que tem diminuição do imposto de renda para quem ganha até 7.350, o cara sente isso. Sente para comprar coisa, sente para melhorar a casa, sente. Né? Então, isso está pesando nas pesquisas. A melhora da avaliação do governo e do presidente Lula tem a ver com o importantíssimo cumprimento de uma promessa de campanha que foi incluir os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, que foi isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, isso passou a ter impacto. Parecia que não ia ter, e passou a ter impacto. Um outro fator que pesou muito e a Quest sondou esse negócio foi a história do Desenrola 2.0. Esse programa ele mexe com milhões de brasileiros que estavam endividados, que estavam na inadimplência, que estavam com o nome sujo na praça e que agora estão com o nome limpo para voltar a consumir, para voltar a comprar tal. É outro impacto grande. Né? E tem a ver com a ação mais decidida do governo Lula, que é essa questão, por exemplo, da defesa da soberania, né? Diante desses ataques que ocorreram, que estão ocorrendo por parte do Trump a partir dessa relação com o clã Bolsonaro. Então, as pesquisas estão indicando isso. Lula está melhor situado, o governo melhorou de avaliação, o presidente Lula melhorou de avaliação, de ótimo bom. Isso é uma coisa. A outra coisa que as pesquisas mostram é que é isso. O Flávio Bolsonaro perdeu tração. Ele vinha num pique, o pai tinha conseguido transferir um fenômeno, o pai tinha conseguido transferir a sua votação para ele, para o filho, para o primogênito, não é isso? Surpreendeu inclusive setores da mídia que achavam que o clã Bolsonaro estava destruído e ia pintar uma terceira via, surpreendeu, né? Uma transferência de votos impressionante. Ele vinha com muita tração, perdeu tração e começou a perder força. Começou a perder força. Isso tem muito a ver com o caso Vorcaro, né? As denúncias do Master, a relação do Master com a extrema-direita e com ele diretamente, com o irmãozão, né? Tem a ver com isso. Com a história do Dark Horse, né? O Pangaré das Trevas, o filme Pangaré das Trevas, tem muito a ver com isso. Não é isso? As mentiras que ele contou, né? Não tem relação nenhuma, não. Agora eu fui na casa dele. Um mentiroso, um farsante, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver também, as pesquisas agora já apontam, com essa traição à pátria, né? Esse movimento feito nos Estados Unidos, de ir lá tirar fotinho dele beijando a mão do Trump em pé, né? Como um garçom do Trump, né? Beijando a mão, um serviçal, um vassalo, né? E logo depois vem um tarifaço de 25%, vem mais um tarifaço de 12,5% para o trabalho forçado, que é um absurdo os Estados Unidos falar em trabalho forçado. Os Estados Unidos não respeitam nenhuma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Né? É um absurdo. Né? Mas é o Trump. E ficou para a população o seguinte: ó, quem ajudou a fazer isso foi aqueles três patetas, né? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananin e o neto do ditador, foram aqueles três patetas do lado do Trump. Logo depois que saíram, veio o tarifaço. Né? Que prejudica, ontem saiu um levantamento, prejudica drasticamente as exportações brasileiras para os Estados Unidos. É um negócio, o impacto é muito pesado, muito pesado. Por isso que o governo, por isso que o Lula viajou para ver se consegue diminuir o impacto desse negócio. Sim. Mas isso está pesando no nome do Flávio Rachadinha. Então você junta caso Vorcado, né? Pangaré das Trevas, mais traição nacional, traição à pátria, né? Isso abala. Agora, eu acho que aí vem a sua pergunta. Pode ser até no primeiro turno? Eu acho que aí ainda tem muita água para rolar. Nós vamos estar tendo a Copa, isso dá um esfriamento. A campanha começa mesmo, Thalita, depois da Copa e principalmente depois das convenções partidárias. Começa depois de 15 de agosto. Aí nós vamos sentir realmente o que vai ser essa eleição. O que as pesquisas também indicam é que o Flávio Rachadinha ele perdeu tração. Isso. Ele está derretendo, mas o derretimento não é aquele derretimento que você fala, acabou, morreu. Ele não morreu.
Ele continua com uma votação muito elevada. Tanto é que ele não permite o surgimento de novas lideranças da extrema-direita. Você vê que o Zema está tentando, o Caiado está tentando, até esse fascistinha mirim do MBL está tentando, né? Mas não consegue, não sai de um dígito. Né? Ou seja, ele continua com uma liderança consolidada. E o clã Bolsonaro não vai desistir da candidatura dele, porque desistir é entregar o espólio da extrema-direita para outro. Silas Malafaia já está dizendo que é o Nicolas Ferreira, que é o substituto do Bolsonaro. Então, eles não vão desistir. Ou seja, essa disputa vai ser uma disputa muito pesada, ainda muito pesada, com muitos interesses. É só ver o comportamento dos Estados Unidos, a tal química que pintou é uma química tóxica. É só ver a rejeição da cloaca burguesa brasileira, por exemplo, ao fim da escala 6x1. Sim, sim, sim. É só ver como a mídia ainda fica num processo de ataques permanentes, essa mídia monopolista, ao governo. Né? É só ver o Alcolumbre no Senado. Ou seja, são vários fatores que não apontam para uma eleição tranquila, uma eleição em primeiro turno. É bom a gente lembrar sempre, Thalita, penso eu, né? A minha merreca de opinião, é bom lembrar sempre que em 2010 o Lula estava com 8,6% de aprovação, o PIB era um PIB chinês crescendo 7,5%, e mesmo assim teve segundo turno. Né? A direita brasileira tem força, você tem toda esse Deus mercado, a mídia, o Congresso tem força. Né? Então, Lula melhor situado, rachadinha derretendo, está divertidíssimo, eu tenho me divertido um bocado nesse derretimento do Flávio Rachadinha. As brigas na extrema-direita, eu tenho me divertido um bocado, eu acho que deviam deixar o Dudu Bananinha falar todo dia. Quanto mais o Dudu Bananinha fala, o Eduardo Bolsonaro foragido lá na mansão do Texas, quanto mais ele fala, mais ele prejudica o irmão. Né? É ótimo, deixa o rapaz falar. Né? O rapaz é bom, deixa o Dudu Bananinha falar à vontade. Sim. Ele é o camisa sim. 10 do Lula. É o camisa 10 do Lula, como já foi falado por aí. Deixa esse rapaz falar, deixa o Carluxo. Então, eles estão brigando entre eles, né? Mas é isso, é uma disputa muito pesada. Não acredito que seja definida facilmente num primeiro turno. Aliás, deixa eu trazer esse NTMDA, coloca para mim na tela. Lula vai de 39 para 42 e Flávio foi de 30 para 28. Aí uma diferença de cerca de 14 pontos. Por isso que ainda reforça mais a ideia de vitória em primeiro turno que o Edu tem defendido. Defendido a possibilidade. Eu sempre achei defendemos que havia o fim e no primeiro turno sempre. Não, uma coisa é o que a gente torce, outra coisa é o que a gente vê como possibilidade. Claro. Eu vejo como possibilidade por causa aquilo lá que uma das pesquisas chama de independente, todos esses efeitos que o Miro estava falando, que estão ainda caindo, e alguns literalmente na conta, uns é caindo a ficha, outros é caindo na conta, e ainda teremos a 6x1 sendo discutida no segundo semestre. Já foi discutida e continuará sendo, a não ser que o Davi Alcolumbre tome tenência na próxima semana e já resolva isso, para não deixar justamente ficar para depois. Sim. Por causa do que a gente falou mais cedo. Então, e só um detalhe nessa, da CNT que saiu agora, a linha verde lá de cima é primeiro Jair e depois Flávio. Exato, muda. Muda o candidato, mas não muda a linha, que é exatamente o tal do espólio que o Miro estava falando. Perfeito. Aliás, só para dar aqui o registro, essa pesquisa está no TSE 04256/2026. Está 2.002 entrevistas entre 10 e 14 de junho, margem de erro 2,2, nível de confiança 95%. É isso. Miro, sempre bom te ouvir, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na terça. Beijo, bom trabalho por aí. Bom trabalho aí para vocês. Até a próxima. Até. Beijo, Miro. Vamos lá.